devido a inundações que danificaram mais de 10.000 casas. Ponto. As pessoas aqui ficam surpresas ao ver um rio cortando uma estrada na Espanha. Eles estão confusos e não sabem atravessar a rua. Ponto. Inundações submergiram parcialmente uma cidade na província de... No centro-oeste da França, após fortes chuvas, um rio transbordará e causar graves inundações. É hora das pessoas despertarem o poder da natureza. Os donos desses carros de luxo estão definitivamente suspirando. Carros de $1 milhão parecem brinquedos perdidos em uma tempestade. Em 18 de setembro de 2030, uma forte tempestade atingiu France D e Cardinal 39. Fique longe da porta de vidro, porque ela é extremamente perigosa. Ponto. Tempestade tropical decidiu dar uma festa ao ar livre na Califórnia. Ponto. E a estrada ficou inundada antes que os convidados pudessem ser convidados. Se você está planejando fazer uma caminhada, pode ser uma boa ideia trazer um bote especial varado para uma festa inesperada na piscina. Ponto. Ele #39. Melhor se você não #39. Saia neste momento. A grande onda decidiu chegar à região da Reunião, na França, em 28 de junho de 2022. Ponto. Como se este lugar fosse um lago de tubarões gigantes. Incidentes graves ocorreram na Suíça e no norte da Itália, quando tempestades violentas atingem a área, causando inundações e deslizamentos de terra devastadores. Ambas as tempestades violentas de terra devastadores são inimaginável à medida que terras antes pacíficas se tornam campos de batalha naturais. Por favor, Deus proteja as pessoas aqui. Ponto. A França sofreu fortes chuvas, raios e inundações. Espero que todos estejam seguros. Ponto. Parece que o céu está caindo. As inundações prolongadas causaram deslizamentos de terra graves, transformando a paisagem em uma imagem de caos e destruição. Grandes áreas de terra começaram a desabar, rolando pelas encostas de colinas e montanhas, deixando para trás uma cena de desolação e ruína. Ponto. Isto é como um suspiro da natureza. Essa vista é impressionante. Dois deuses imortais apareceram nesta ponte. O que os torna tão calmos? Você pode me explicar onde essas pedras crescem tanto? Parece um monstro causando estragos e espalhando pedras como doces na estrada. Se você estivesse nessa situação, o que faria? Eu tenho 39 anos e tenho certeza que essa pilha de sujeira só quer apertar sua mão. Bem-vindo ao clube de motoristas aventureiros. Eu sei. A terrível supertempestade em Granada assustou tanto as pessoas que elas exclamaram, como se estivessem participando de uma competição de gritos.
Os telhados estavam virados e voando como se a natureza estava brincando de pipa com toda a vizinhança. A tempestade no Texas transformou tudo em um manto de chuva branca. Como se alguém tivesse pressionado por engano o botão do lava-rápido automático. Para toda a cidade. E os painéis de vidro se desintegraram e se espalharam por todo lugar. Rochas do tamanho de ovos de galinha caíram do céu no Texas e Kansas, como se a natureza estivesse testando um novo tipo de fogos de artifício. O granizo era tão denso que cobria o chão de branco, como se tivesse sido coberto por uma camada gigante de açúcar de confeiteiro. Nós estamos preocupados com esses carros. No Brasil, as pessoas lutaram para atravessar águas como se estivessem tentando nadar em uma xícara gigante de café. Eles só podiam ficar parados e assistir enquanto a correnteza levava seu carro embora, sentindo como se estivessem assistindo a uma apresentação relutante de carros nadando. Meu Deus! Tudo desabou completamente diante da força cruel da natureza. Deus tenha misericórdia, por favor, conceda paz a esta terra e proteger aqueles que enfrentam a ira da natureza. A água da enchente era como um monstro feroz e furioso, que estava saindo do leito do rio, tentando transbordar em direção à estrada. Ele e o Hashi 39, no meio da cidade alemã, uma fonte apareceu de repente. Como se alguém tivesse acidentalmente aberto uma torneira gigante. As pessoas aqui parecem estar muito familiarizadas com essa cena. Diante da força das águas da enchente, a cerca teve que levantar a bandeira branca e se render, e a estrada se transformou em um rio. Imagine que uma manhã tudo está bem, e na manhã seguinte você acorda e encontre tudo ao seu redor submerso em água. A mãe natureza é cruel. Grandes flutuações na estrutura do solo devido a inundações pode aumentar o risco de terremotos na área. Milhares de pessoas em Taiwan foram evacuadas devido ao terremoto de magnitude 7,4. Espero que todos estejam seguros. O terremoto de magnitude 7,8 na Turquia fez com que a superfície da estrada parecesse ter acabado de passar por uma batalha feroz. Depois do terrível terremoto, a Turquia ficou em ruínas. A vida já é colorida e agitada, agora se torna trivial e pequeno diante deste grande desastre. A cena parecia um filme apocalíptico. Foi realmente assustador. Oremos para que Deus dê forças ao povo daqui para superar essa tragédia. A natureza realmente sabe como acalmar as pessoas depois de um desastre. Como se você tivesse acabado de passar por uma sessão de ginástica então você foi recompensado com um bolinho super doce. Uau! Essas águas vivas parecem pequenas lanternas flutuando debaixo como se estivessem se preparando para uma festa subaquática. Nas montanhas Shandong da China, há um lindo abrigo antiaéreo localizado em um penhasco. Esta é a porta para outro mundo? Este é um dos vulcões extintos da província de Loa, Argentina. Agora foi transformado em uma formação geológica incrível. E você pode ficar perto do fogão sem se preocupar em se queimar. Quão impressionante a natureza pode ser. Inundações combinadas com lava fria atingiram a Indonésia. A cachoeira Tumpak Segu está localizada na vila de Simamuli. Teve que fechar devido a uma estranha festa aquática para a qual ela não foi convidada.
calor do fluxo de lava se espalha pela tela. Como se você estivesse assistindo a um filme de ação extremamente quente, sem ter que se levantar da cadeira. Ondron capturou cenas de lava de um vulcão em erupção cobrindo campos nevados. Não é de se admirar que as pessoas digam que a Islândia é a terra do gelo e do fogo. Ao derreter o ar viciado do vulcão, a avalanche criou uma enorme tempestade de neve que cobriu centenas de casas e carros. Do estado de É verdade que esta tempestade de neve se tornou em uma festa de neve destrutiva para a qual ninguém foi convidado. Precisamos alertá-lo de que a natureza pode ser muito mais assustadora do que você imagina. Um homem é perseguido por uma avalanche do outro lado, como se icebergs gigantes fossem foices prontas para cortar todas as suas conexões com o calor. Dubai, famosa por seus palácios e arranha-céus brilhantes, agora está submerso na água. Foi realmente um grande choque vê-lo encharcado naquela água. Uma onda gigante como um tsunami atingiu de repente o Caribe, deixando as pessoas aqui chocadas e incapazes de reagir a tempo. Essa onda enorme é como um hóspede indesejado que leva tudo consigo em sua jornada destrutiva. Antes que pudéssemos relaxar dessas ondas repentinas do oceano. Meu Deus, parecia que eles estavam prestes a virar nosso iate. Se eu ficasse aqui mais tempo, eu definitivamente vomitaria, e eu sentia que estava participando de uma viagem de emoção indesejada. Se fosse eu, depois dessa viagem, eu largaria meu emprego imediatamente. E encontraria um emprego menos tempestuoso. A natureza deixou a França de joelhos quando enchentes atingiram o centro da cidade de Montemorillon. Não há dúvidas de que esta cidade está passando por uma expansão urbana indesejada. Em completo contraste com a misteriosa escuridão. A brancura pura da neve e do gelo. De repente, tudo ficou brilhante e tranquilo. Como se a neve estivesse pintando um quadro totalmente novo naquele mundo mágico. Você já imaginou como seria a combinação de um redemoinho e um tornado no mar? Este desastre duplicará seu horror. Se você quiser ver mais cenas de acionistas como essa, comente o número 1. O céu já foi um lugar que contém muitas coisas interessantes, como nuvens de formas estranhas. Era como se estivessem realizando uma exposição especial de Vimy. No topo de uma grande montanha surge um lago. É inimaginável que este lago não tenha fundo. E o que é mais milagroso é que nunca secou. Seguindo os passos das renas. De repente, me senti perdido na época do Natal. Deixe-nos saber na caixa de comentários se você acha esta temporada de férias tão maravilhosa quanto nós. O Ártico, onde o gelo e a neve são os principais artistas da pintura de paisagens. A beleza do relaxamento. Deixe o mundo congelado e pule direto para a vibrante floresta amazônica.
onde os flocos de neve foram substituídos por folhas verdes exuberantes e o canto interminável dos pássaros. Aqui você ficará impressionado com a biodiversidade que faz o Ártico parecer uma pintura monocromática. Nesta floresta tropical você pode encontrar macacos vacari de cabeça vermelha, superestrelas do mundo animal com aparências e personalidades únicas. E se você é fã de fotografia, nossos modelos orangotangos estão sempre prontos para posar com expressões impressionantes. No entanto, se você tiver um pouco de coragem, poderá encontrar cobras constritoras. Campeões mundiais de répteis com seu enorme tamanho e força notável. É um dos répteis mais impressionantes devido ao seu enorme tamanho, sua força extraordinária e método de caça único. Observe-o subir na árvore e fazer 39 hash, o que é muito satisfatório. Essas pitons gigantes geralmente vivem em regiões tropicais e subtropicais da América do Sul. Das florestas tropicais aos pântanos. Eles adoram áreas molhadas, assim como alguns fãs de festas na piscina no verão. Ao visitar uma cachoeira no Peru, você encontrará imediatamente a cachoeira Bridal Veil, na região de Huánuco. Esta cachoeira parece um véu de branco puro, tão lindo quanto o dia do seu casamento. Se você deseja vivenciar uma paisagem natural única e bela, esta cachoeira é o destino ideal. Deixando a úmida Amazônia, seguimos para o oeste, onde as dunas de areia dourada do Saara nos recebem com um calor incrível. Confie em mim. Essa viagem será ótima. Dom e Hash 3090, esqueçam de clicar no botão de inscrição e explorem o mundo conosco. Fuja do comum e viva sua vida ao máximo. Sob o sol escaldante, as dunas de areia do Saara parecem gigantescas almas douradas ondulando e se estendendo em direção ao horizonte. Um verdadeiro paraíso para quem quer suar como um riacho. O calor pode desanimar muitas pessoas, mas não pode desanimar os amantes da aventura. Eles são fascinados pela beleza selvagem e majestosa do deserto e encontrar alegria nos desafios da natureza. Você acredita? Uma garota está indo a 0 milhas por hora. Mas o cinegrafista está a 160 km/h. Cinematografia muito boa. O vento quente soprando faz o cabelo voar. A pele transpira profusamente e até os camelos não são exceção. Eles suportaram o calor intenso, mas tiveram sorte de encontrar um oásis fresco para matar a sede. Nas altas dunas de areia, as pequenas cabanas dos nômades beduínos. Eles parecem ossos no deserto. Oh, meu Deus! Quem imaginaria que eles viveriam e se adaptariam a esse ambiente hostil por muitas gerações? À noite, quando o luar sai, o deserto se torna resplandecente e mágico. Você vê aquela luz dourada? Isso e Hash 39. O centro da nossa galáxia. Um rio no meio do deserto. O aparecimento de água no Saara. O lugar mais seco do planeta. É realmente um fenômeno surpreendente que atrai a curiosidade de muitas pessoas. Em contraste com a secura severa, o deserto está cheio de outras coisas interessantes. Por exemplo, a cena desfocada faz você pensar que está em um sonho.
Isso é um sinal de uma tempestade de areia gigante? Movendo-se horizontalmente e verticalmente. O ar está viciado. E é difícil respirar no Hash 39. Hash 39 é como estar em um filme de ação. No amanhecer em Hash 39. Diga qualquer coisa. Feche os olhos e reze. Desertos e tempestades são fenômenos naturais perigosos e assustadores, ao mesmo tempo. E por favor, respeite e proteja o meio ambiente para evitar desastres como esse no futuro. Até onde eu sei, cascavéis são altamente venenosas. Encontrar uma cascavel pode ser uma experiência emocionante e assustadora. Ah, meu Deus! Meus membros pareciam gelatina quando vi um bando de cobras. Escondido sob a densa copa das árvores. Este predador permanece em silêncio e emite o som de um sino, o som aterrorizante da morte. De repente, um tornado apareceu e interrompeu o jogo de futebol. Eu e o Hash 39 pedimos desculpas, mas isso e o Hash 39 não são tornados de verdade. Apenas um tornado de poeira muito decepcionante. Em seguida conheceremos outro demônio da natureza. O demônio da neve tem uma beleza mágica e etérea. Mas por dentro existe um poder gelado e um perigo oculto. Sim, e a neve do Hash 39 também. Mas essa neve é muito estranha. A neve era espessa e tinha vários metros de altura, como se quisesse engolir tudo o que via. O que você acha da paisagem daqui? Ele e Hash 39. Por favor, leia um pouco do Hash do problema 1 se você pensa o mesmo. Você sabe onde fica esse rio? No mesmo rio, mas com duas aquarelas diferentes. Parece que alguém derramou tinta ali. No vasto oceano, também encontramos o fenômeno surpreendente de duas cores de água se cruzando sem se misturar. Como a natureza verdadeiramente artística. A intersecção dos oceanos Pacífico e Atlântico é um tema quente entre cientistas e amantes da natureza. Um fenômeno único e misterioso que contribui para tornar nosso planeta mais mágico. Se você é um entusiasta da fotografia. O amanhecer e o Hash 39 te perdem a vista do Lago Hilly na Austrália. Este lago também é conhecido como Lago Rosa. É um lago de água salgada rosa exclusivo localizado na ilha Middle, que certamente irá surpreender você. O Lago Hilly não atrai apenas turistas por sua beleza estranha, mas também é um verdadeiro paraíso vivo. Qualquer um que vem aqui tirará milhões de fotos com esta paisagem impressionante. O que você achou desse jogo? O Hash 39 não é ótimo? Meu Deus, as pessoas ainda dormem no ar. Eu me pergunto como é a sensação. Tenho muito medo de altura. Quando você dedica um tempo para cuidar do seu peixe koi. Você será recompensado com momentos maravilhosos observando os peixes brilhantes nadando em uma dança animada e colorida no lago. Embora as carpas sejam amigáveis, às vezes elas sabem como causar problemas. O barco do meu amigo e Hash 39 foi atacado por um cardume de carpas. Engraçado, mas também pode ser uma experiência memorável e um pouco perigosa. Parecia que esse cardume de peixes estava fugindo de alguma coisa e chegando à costa, surpreendendo as pessoas.
Um cardume de peixes chegando à praia pode ser um sinal de alerta de um desastre natural iminente. Talvez a erupção vulcânica tenha feito com que os peixes sufocassem e tivessem que ser arrastados para a praia. Uma enorme cinza cobriu a cidade. O vulcão na região central começou a expelir lava e cinzas para o céu. Os moradores locais descrevem o evento como impressionante e emocionante, mas também perigoso. Meu Deus, seu carro está tão coberto de cinzas vulcânicas que parece um bolo de aniversário gigante feito de cinzas. Horrível. O fluxo de lava do vulcão deságua no mar como uma máquina de café gigante. Forçando água quente através do café moído, criando um expresso rico e potente. A cena era tão intensa que era inacreditável. A lava caindo no mar é um lembrete do poder da natureza. Precisamos respeitar e proteger o meio ambiente e conscientizar sobre a prevenção de desastres naturais. No fundo do oceano, nossos mergulhadores brincam com peixes, em total contraste com o calor do vulcão. Que maravilha! O que os faz dizer uau, no meio do oceano, é a água viva gigante, como indústria móvel gigante. Do fundo do deslumbrante oceano seguimos em direção a majestosas obras naturais. A natureza é realmente a arquiteta mais talentosa. Em vez de céu azul e água do mar cristalina, estamos cercados por montanhas imponentes. Utianta e Jiu Rock em Zhejiang. Essas caixas de madeira não estão no Hash 3090, mas existem aqui há centenas de anos. Realmente parece um conto de fadas. É uma cena real, como entrar num sonho lindo. O dragão de cerca de 328 pontos, Yilong na rua Anhuai, Chongqing, atraiu todos os olhares. Este dragão de bambu e papel é majestoso, alegre e colorido. Lembre-se de visitá-lo quando vier a Hongqing. Depois de admirar o dragão gigante, nossa jornada para explorar a China continuará com cenas encantadoras. Depois de desastres naturais, a natureza acalma nossas almas com uma beleza de milhões de vistas. Ele e o Hash 39 são mágicos. As pessoas buscam esportes que se fundam com a natureza. É maravilhoso sentir a vitalidade intensa em cada passo. E as colisões engraçadas nos fazem rir. A natureza não é apenas forte, mas também sabe como nos fazer felizes. Entre no mundo furioso de Obid Oda. Você sentirá ventos fortes o suficiente para arrancar telhados e derrubar árvores, como se você estivesse assistindo a um espetáculo de circo na natureza. E isso, e Hash 39, as ondas ferozes do oceano dançavam como se estivessem em uma dança lúdica em Cardinal 39. Este é um testemunho vivo do poder do mar. Só o começo. O trovão rugiu como o rugido de um deus do mar. Os relâmpagos no mar não são apenas um belo espetáculo natural de fogos de artifício, mas também contêm um poder incomparável. Um raio pode cair em qualquer lugar. Imagine cair nesse vórtice.
Meu Deus, não ouso pensar nisso. Ele e o Hash 39, como um monstro que faz as pessoas perceberem quão pequenas elas são no vasto universo. Ponto. Nesse pânico, baleias gigantes de Recife e leões marinhos apareceram como deuses protetores do mar. Ponto. Isso é um sinal de proteção ou apenas uma coincidência? Você já ouviu falar de leões marinhos, os reis do oceano? Vê-los no meio do mar lhe dará uma sensação mágica e emocionante. Ponto. Ao contrário de seus primos dos mares quentes, os leões marinhos do Ártico se adaptaram perfeitamente ao ambiente hostil daqui, senhorita. Ponto. Lento. Ponto. A correnteza ganha velocidade, esculpindo a paisagem ao seu redor. Ponto B. Imagens capturadas por uma câmera de segurança mostram o momento exato em que um forte terremoto ocorreu. Começa a sacudir esta movimentada avenida. Ponto E. No início, apenas um leve tremor. Ponto. Perceptível, mas em segundos, a vibração se intensifica. Ponto. Carros balançam. Postes tremem e pedestres entram em pânico, tentando correr para um lugar seguro ou simplesmente se abaixando. Ponto. O chão parece pulsar. A cena é caótica, mostrando e assustador, imprevisível e destrutivo. A força da natureza pode ser. Ponto. Tornados de areia como este podem se formar em regiões quentes e áridas quando o ar perto do solo aquece rapidamente e sobe, criando uma intensa corrente de convecção. Ponto. Embora sejam geralmente menos destrutivos do que tornados convencionais, esses redemoinhos podem atingir dezenas de metros de altura e se tornam extremamente perigosos. Era um dia calmo e ensolarado. Ponto. Perfeito para relaxar na piscina, até que de repente a água começa a agitar, formando ondas que transbordam em todas as direções. Ponto. O chão treme fortemente e o terremoto segue seu curso implacável, sacudindo a região por longos segundos, que parecem uma eternidade. Ponto. Depois que um furacão passa, o oceano continua a sentir os seus efeitos durante dias, ou mesmo semanas. Este fenômeno ocorre devido à intensa energia transferida da atmosfera para o mar durante a tempestade. Ponto. O furacão gera ventos extremamente fortes que agitam a superfície da água, formando ondas gigantescas e correntes marítimas poderosas. Ponto. Mesmo depois que o furacão se dissipar, o oceano continua com ondas enormes, viajando milhares de quilômetros. Ponto. Isso pode causar tempestades e inundações costeiras, mesmo longe da área diretamente atingida pela tempestade. Isso ocorre porque o furacão interfere profundamente com a circulação da água, criando correntes marítimas irregulares perigosas. As correntes de retorno se intensificam, tornando as praias inseguras para banhistas e embarcações. Assim, embora o furacão desapareça da atmosfera, seus impactos em breve no oceano continuam por um longo período, mostrando como esses fenômenos deixam marcas profundo tanto em terra quanto no mar. A câmera do carro está gravando normalmente, capturando o movimento silencioso da cidade. Mas de repente, algo estranho acontece. O veículo começa a vibrar, e em segundos o chão treme violentamente. Começam a surgir fissuras no asfalto, espalhando-se rapidamente pela rua, com a paisagem urbana se transformando completamente. Ponto. Nas montanhas do Paquistão, um grupo de moradores observa uma enorme massa da terra se separando da montanha, descendo com força avassaladora. Ponto. Árvores inteiras arrancadas e arrastadas, com pedras e lama formando uma avalanche destrutiva, que ganha velocidade rapidamente. Ponto. Os fluxos de lama são fenômenos naturais extremamente perigosos, destrutivas, que ocorrem quando grandes quantidades de deslizamento de solo, água e detritos, descendo rapidamente em costas e vales. Eles são semelhantes a deslizamentos de terra, mas eles têm uma consistência mais fluida, permitindo que eles se movam em altas velocidades e viajar longas distâncias. Ponto. As inundações são fenômenos naturais que podem ocorrer de forma repentina e devastadora, especialmente após chuvas fortes, rompimentos de barragens ou transbordamentos de rios. Ponto. Em muitos casos, o volume de água aumenta tão rápido que chega às pessoas de surpresa, deixando pouco ou nenhum tempo para a reação.
em áreas mais baixas. Por exemplo, o nível pode subir vários metros, em poucos minutos, deixando as pessoas e veículos presos sem chance de fuga. Os espectadores assistem em choque, enquanto toneladas de terra, pedras e árvores são arrancadas e deslizam colina abaixo, para baixo em um movimento assustador. A câmera permanece fixa, capturando o poder bruto do natureza, rajadas de vento, fazer as árvores balançarem violentamente. Chuva forte se mistura com vento, criando um véu de água que obscurece a visão. O ambiente se transforma em caos total, enquanto a tempestade continua sua fúria destrutiva. Os fluxos de o vento favorece o movimento de enormes massas de terra, lama e detritos. O motorista em hash 39 dias. Câmera treme levemente enquanto o veículo avança pela estrada. No meio do céu escurecido, um poderoso tornado começa a se formar, girando de uma maneira assustadora, levantando detritos e poeira por onde passa. Enquanto o motorista continua registrando a cena do tornado, ganha ainda mais força. Amanhã continuou normalmente em uma escola no Japão. Os alunos estavam concentrados em suas atividades. Em poucos segundos, um tremor se intensifica, fazendo as janelas vibrarem, e as lâmpadas balançam no teto. Sem hesitação, eles colocaram os materiais de lado e se abrigam debaixo das mesas, protegendo a cabeça com as mãos. Um grande buraco se abriu no meio do asfalto. E em segundos, o processo acelera, e enormes quantidades de lama começam a deslizar para dentro da cratera. A lama flui sem parar, como um rio viscoso, sendo sugado para as profundezas. O dia na praia parecia normal, com o sol brilhando e o mar calmo. Quando de repente algo incomum aparece no horizonte. No começo é isso e hash 39. Apenas manchas no céu. Mas o fenômeno rapidamente se torna assustador. Um enorme enxame de insetos avançou em direção aos banhistas. Este tipo de fenômeno pode ocorrer devido às migrações de insetos, ou mesmo ser causada por mudanças no clima e nos ventos, que podem deslocar grandes populações para áreas costeiras. Outro vídeo impressionante de granizos enormes caindo do céu. Granizo desse tamanho pode ferir gravemente qualquer pessoa. Uma pessoa foi atingida diretamente. Essa pessoa conseguiu gravar com sua câmera. Essa onda espessa de lama está ganhando velocidade e arrastando tudo em seu caminho, com o fluxo de lama movendo-se como um rio caudaloso. A filmagem captura o momento exato em que uma tempestade atinge o local. O vento violento faz os objetos voarem como se fossem leves pedaços de papel. Poeira e detritos enchem a cena, obscurecendo a visão e criando uma atmosfera caótica. À medida que o tornado avança por um breve momento, a imagem fica quase irreconhecível. Um turbilhão de poeira, vento e detritos. Assista a esta poderosa tempestade na Antártida. Os tornados se formam quando uma corrente de ar quente e úmido sobe rapidamente e encontra uma corrente de ar frio e seco, criando forte instabilidade atmosférica. Se houver um vento rotativo na troposfera, essa diferença de temperatura pode gerar um vórtice rotativo, que se transforma em um tornado quando toca o solo. Um morador que estava debruçado na janela dos filmes do seu apartamento, como uma tempestade violenta de granizo toma conta da cidade. O trânsito estava fluindo normalmente quando de repente o chão na encosta ao lado começa a ceder. Em segundos, um enorme deslizamento de terra se desfaz da montanha, despencando em direção à estrada. Um tornado e ventos de hash 39 podem atingir velocidade extremamente alta de acordo com a intensidade do fenômeno. Tornados mais fracos, classificados como V0, na escala Fujita aprimorada, têm ventos entre 105 e 137 por hora, o suficiente para arrancar telhas e quebrar galhos de árvores. Tornados, por outro lado, mais devastador, classificado como E5, pode exceder 322 km por hora. Com ventos tão fortes que podem destruir casas inteiras, fora de suas fundações. Dobrar vigas de aço e até lançar veículos centenas de metros de distância.
Terremotos são tremores na Terra e superfície causada pelo deslocamento de placas tectônicas subterrâneas. Elas ocorrem quando a tensão aumenta entre as placas. É liberado repentinamente, gerando ondas sísmicas que se propagam pelo solo. A intensidade de um terremoto pode variar de pequenos tremores quase imperceptíveis a grandes terremotos que causam destruição em massa. Esses eventos podem causar rachaduras no solo, desabamento de prédios e até tsunami, dependendo da localização e da força do terremoto. Terremotos no Brasil são raros porque o país está localizado dentro do Plate América do Sul, longe das bordas tectônicas, onde ocorrem os maiores tremores. Como a maioria dos terremotos ocorrem em regiões onde as placas se encontram, o Brasil só sofre com tremores, eventos sísmicos de baixa intensidade causada por acomodações geológicas dentro do próprio prato. Em alguns momentos, a água começa a invadir esse local rapidamente. Avançando pelas calçadas e tomando conta das estradas. O fluxo cresce a cada segundo, arrastando detritos, derrubando objetos pequenos e transformando a paisagem urbana em um verdadeiro rio. Veículos estacionados começam a ser deslocados pela força da corrente. Novamente, podemos observar o poder de uma enchente repentina, mostrando como, em questão de minutos, a água pode transformar uma área segura em uma área caótica e perigosa. Pedras de granizo começam a cair na superfície do rio. No início, são apenas pequenas pedras de gelonós, mas em questão de segundos, o fenômeno se intensifica. Grandes blocos de granizo atingem a água com força, criando milhares de respingos e ondas agitadas. Um gigantesco fluxo de lama se desprende da encosta, correndo para baixo com força. Contra torpedeiro em uma cidade na Colômbia. A espessa corrente de lama, pedras e detritos avança, engolindo rapidamente tudo em seu caminho. Casas inteiras são arrastadas como se fossem pedras de papel. E postes de eletricidade são arrancados com a força do impacto. A cena se transforma em um mar de destruição, detritos espalhados ao redor e uma espessa camada de lama cobrindo tudo. Este turista estava filmando a paisagem, admirando a grandiosidade do vulcão à sua frente, quando de repente uma coluna gigantesca de asas e cinzas são lançadas ao céu, transformando a cena num verdadeiro espetáculo de fúria da natureza. Duas pessoas estavam aproveitando as águas calmas quando, de repente, um tremor percorre o chão. As ondas na piscina começam a crescer rapidamente, água transbordando em todas as direções. O chão treme violentamente. A água treme incontrolavelmente, dificultando qualquer movimento. A natureza, em poucos segundos, se transformou em um momento de lazer, um pesadelo real e inesperado. Antes de continuarmos, que tal um rápido lembrete? Se você está no Hash 39 e está gostando deste vídeo, ver mais conteúdo incrível como esse e Hash 39, esqueça de se inscrever no canal. Ative também o sino de notificação. Então você e Hash perca algum dos nossos próximos vídeos sobre fenômenos naturais e eventos extraordinários. Dessa forma você sempre será o primeiro a receber nossas atualizações. Agora vamos fazer um Hash 39. Volte para outro momento. Outra vez. Podemos observar um dos fenômenos mais destrutivos da natureza em ação. Este é um poderoso tornado que se move rapidamente pelo Texas, nos Estados Unidos, levantando poeira e detritos por onde passa. Aqueles que testemunharam esta cena é um lembrete do poder que um tornado pode ter e o perigo que representa. A câmera captura o momento do tsunami. Chega a esta cidade na Ásia. As ruas são engolidas pela força da água, transformando a paisagem urbana. Este é um dos mais destrutivos fenômenos naturais do planeta, capaz de mudar completamente a paisagem de uma região em um instante. Os peixes voadores têm barbatanas peitorais extremamente alongadas, que funcionam como asas aerodinâmicas. Quando eles rapidamente batem o rabo na superfície da água para ganhar impulso, e então abrem suas nadadeiras para planar. Algumas espécies também têm barbatanas pélvicas alargadas, permitindo um voo ainda mais longo e estável. Os aviões e helicópteros desempenham um papel crucial no combate a incêndios, permitindo equipes bombeiros atacam as chamas de cima em áreas de difícil acesso. Esses recursos aéreos são essenciais para conter grandes incêndios rapidamente, evitando que o fogo se espalhe
e causar uma destruição ainda maior, incluindo o combate a um dos maiores desastres naturais do planeta, que são os incêndios florestais. Estas ferramentas indispensáveis sistemas de prevenção de incêndio permitem uma rápida e resposta eficiente em cenários de larga escala. Sem essas aeronaves, conter incêndios massivos seria muito mais difícil e demorado, colocando florestas, animais e vidas humanas em risco. Até o final de dezembro de 2024, as regiões costeiras de Peura e Tumbus, no norte de Tebas, foram atingidos por ondas gigantes, que causou destruição significativa. As ondas, que atingiram até 4 metros de altura, barcos devastados, pesca artesanal, danificou a infraestrutura costeira e afetou as comunidades locais. A Marinha Peruana, através da diretoria da Capitania e da Guarda Costeira, fechou mais de 80 portos nas regiões norte e centro do país como medida de precaução.